E aí pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a função Remove Filters. Essa função Remove Filters, ela é uma das funções que permite que você manipule o contexto de filtro de uma query ou de uma medida feita em DAX. Ela é uma modificadora de contexto, né? Junto com a cross-filter, com a User Relationship, ela manipula o contexto de filtro e o modelo de dados está por trás. E ela tem um propósito específico, que é remover o filtro de uma coluna, de uma tabela ou até do modelo inteiro. Ela é muito parecida com a função all, que também tem a capacidade de remover o filtro de uma coluna ou de uma tabela. Mas ela tem um propósito específico, o que é importante porque pode deixar o seu código mais legível, mais fácil de entender. Porque a all ela tem um propósito ela permite que você remova, porque ela garante que todos os itens estão sendo retornados, mas na verdade ela é uma função que retorna uma tabela. Já Remove Filters, ela aplica lá, ela desabilita de fato o filtro daquela coluna ou tabela. Então, quando eu falo de remover o filtro, o que significa isso? Imagine que você tem um gráfico no seu painel de BI, e aí você coloca um atributo, por exemplo, cor, como um slice. Para que você faça com que aquele slice não aplique nenhum tipo de filtro, o que você tem que fazer? Você tem que marcar ele com a opção All e não permitir que ninguém modifique essa opção All. Que é exatamente o que a função All faz. Ela garante que a opção daquele slice fique marcada sempre como All. A Remove Filters, ela faz com que esse atributo seja completamente ignorado, independente se está marcado como All ou se estão todos os elementos marcados. Então imagine isso. Remover um filtro é garantir que aquele filtro não vai ser propagado para nenhuma parte da sua query em DAX. Okay? Então vamos fazer um exemplo através de vamos criar aqui uma tabela Calculated Table. Através de uma Calculated Table nós podemos montar um exemplo para ir visualizando o funcionamento dela. Nesses três contextos, contexto onde que você filtra uma coluna, você filtra uma tabela ou filtra o modelo inteiro. O primeiro parâmetro de uma Calculated Table é uma tabela. Então vamos passar uma tabela resumida com alguns atributos de produto, por exemplo, para facilitar nosso entendimento. Categoria, marca e cor. Categoria, marca e cor. E agora nós vamos aplicar algum filtro. Por exemplo, uma marca chamada Lightwear. Aqui um produto com a cor red. O que vai acontecer? Ele vai aplicar normalmente porque nada está sendo removido. Nada está sendo removido nesse filtro. Bom, agora vamos pegar aqui um outro exemplo onde você consegue, onde a gente consegue remover um filtro de uma coluna só e deixar da outra coluna ativo, para a gente ver a diferença que tem entre remover uma coluna apenas ou remover uma tabela inteira. Vamos aplicar aqui Remove Filters como um parâmetro de Calculated Table, já que ela manipula o contexto de queries de um Calculated Table. Ela permite que você aplique funções que manipulam o contexto, assim como Calculated. Então vamos remover de cor. E aí externamente nós vamos passar aqui, vamos fazer uma Calculated Table. Deixa eu ver se está certinho. Tá ok. Vamos fazer aqui uma Calculated Table. O primeiro parâmetro da Calculated Table é essa tabela calculada aqui, que já está com o filtro removido. E aqui nós vamos passar aqui, por exemplo, os mesmos filtros que a gente estava passando antes. E aqui o red. Então nós podemos ver que agora não estão retornando apenas as cores red, está retornando todas as cores, porém o filtro de Lightwear, filtro da marca, está sendo aplicado. Então você tem aqui todas as categorias e marcas, todas as categorias da marca Lightwear e todas as cores, independentemente se você foi lá no seu painel e aplicou lá um slice de cor e aquele filtro não se propaga porque você removeu
o filtro no nível de linha, o filtro no nível de coluna. Mas se você remover esse filtro no nível de tabela, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos copiar aqui. Agora nós vamos remover no nível de tabela. Se nós removermos o filtro aqui, ao invés da coluna Color, na coluna Product, o que vai acontecer é que esses dois filtros de produto eles vão ser ignorados. E aí você vai ver todos os produtos de todas as cores e marcas. Ó, todas as marcas. Ó. Não tem apenas a marca Lightwear, mas e todas as cores também. Se a gente colocasse aqui um outro atributo, um atributo de uma outra tabela que não Product, ou seja, quando a gente está removendo um filtro de uma tabela específica, a das outras tabelas não vão ser removidas. Então vamos incluir uma coluna de outra tabela e ver que ela não vai ser afetada. Que legal. Calendar Year, vamos passar aqui um Calendar Year 2007. E vamos ver o resultado. Veja, Calendar Year recebeu o filtro 2007 e está aplicando o filtro aqui, ó, 2007. Apenas as categorias e os produtos de 2007 estão sendo apresentados. Mas Lightwear e Red foi removido. Então você pode ver que tanto uma quanto a outra estão aparecendo todas as marcas e todas as cores. Mas para ano não está aparecendo. E a terceira forma de utilizar seria uma forma onde você garante que o modelo inteiro está sendo filtrado, onde você não passa nenhum parâmetro, né? Então, apesar dos filtros estarem sendo passados pela Calculated Table, o primeiro parâmetro que a tabela que a Calculated Table está trabalhando, ela está com essa modificação no contexto dela, que significa que nesse caso tudo vai ser retornado. Até mesmo o ano, está sendo retornado por completo. Não está sendo aplicado filtro nenhum aqui. A gente está passando filtro 2007, mas está retornando nos outros anos. Está passando filtro de marca, mas está retornando as outras marcas e também produtos. Então esse é o funcionamento da Remove Filters. Ela é bem interessante, principalmente para deixar claro que você está trabalhando com uma função específica para modificar o contexto. Você pode utilizar a all, mas a all tem um outro comportamento. Apesar de ser possível utilizar, talvez não fique tão claro para quem está lendo o código que é isso que está acontecendo. Então, utilize Remove Filters quando for trabalhar com a manipulação de contexto. Okay? Muito obrigado e até a próxima.